Bom dia, quinto ano. Vamos dar continuidade hoje à nossa aula de História? Nós estamos ainda no capítulo 6, com o subtítulo Brasil Republicano. Hoje a nossa aula está entre as páginas 254 até a página 256. Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu semana passada? Na semana passada, nós falamos sobre o período que ficou conhecido como Primeira República, que foi após a proclamação da República, onde ficou vigorado a República Café com Leite. Existia uma aliança nessa república entre São Paulo e Minas Gerais para dominar a política brasileira. Vamos também relembrar que os coronéis, que eram os grandes proprietários rurais, eles controlavam toda a população. E como o voto naquela época não era secreto, os coronéis eles induziam os eleitores a votar em quem eles quisessem. E isso ficou conhecido, lembra? Como voto de cabresto. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e conhecer o que era a Guerra de Canudos. A população do campo viviam em condições de miséria durante o regime republicano. E os grandes proprietários rurais, que eram conhecidos como coronéis, eles exploravam a mão de obra desses pobres camponeses. E isso deu origem a um conflito aqui na Bahia, chamado de Guerra de Canudos. Canudos era o nome dado à comunidade desses camponeses, que tinha um líder chamado Antônio Conselheiro. Essa comunidade moravam famílias que trabalhavam de maneira coletiva e tudo que eles cultivavam era dividido entre todos. E isso atraiu muitos camponeses que deixaram as grandes fazendas para viver nessa comunidade de Canudos. E claro, os grandes fazendeiros ficaram com medo dessa comunidade se multiplicar e exigiu que o governo acabasse com esse povoado. E houve um conflito entre as tropas do governo com os moradores de Canudos. Foi um combate que durou meses, mas a vitória foi do exército republicano, que massacrou a maior parte da população de Canudos em 1897. Observe aí no seu módulo, na página 254. Olha aí essa imagem. Ela mostra, provavelmente, os camponeses que sobreviveram a Canudos, os sobreviventes de Canudos. Podemos perceber isso pelo fato de essas pessoas estarem sob vigilância. E aqueles lá no fundo da imagem, que estão em pé, eles fazem parte da tropa do governo. Percebemos isso pela sua postura e o uniforme que eles estão usando. Nos primeiros anos da República, os ex-escravos, eles sofriam muito preconceitos. Mesmo com a abolição do regime escravista, eles viviam em condições precárias e sem direitos nenhum. Muitos trabalhavam no campo, em troca de salário muito baixo, e viviam em busca de oportunidades. Mas não havia nenhuma política para ajudar eles a serem integrados na sociedade. Para garantir a sua dignidade e a sua sobrevivência, eles realizavam trabalho informal. Além disso, eles formavam redes de solidariedade. E uma forma que eles tinham de ajudar uns aos outros, até mesmo arrecadando dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. Olhe bem essa imagem aí no seu módulo, na página 255. Ela mostra aí um grupo afrodescendente, batuque reciclado. Eles lutam pela valorização de sua cultura e contra o preconceito racial.
A capoeira é uma mistura de luta, dança e música. Acredita que ela foi criada no período colonial no Brasil, por africanos e afrodescendentes escravizados. No período da Primeira República, a capoeira ela passou a ser proibida, e aquele que fosse encontrado praticando a capoeira podia ser preso. Mas durante o século XX, o preconceito sobre a capoeira foi sendo combatido, e esse preconceito foi diminuindo. Em 2014, a capoeira passou a ser declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Vamos agora para a nossa atividade? A atividade de hoje está na página 257. Lembrem-se dos assuntos da semana passada e os assuntos de hoje para realizar essa atividade, hein? Vou estar aguardando a resposta de vocês lá no nosso grupo. Um beijo para vocês e até a próxima aula de História!